Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 23. Não se esgote tentando ficar rico. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E nesse 24º dia do nosso propósito, o nosso papo é sobre aqueles dias em que tudo parece difícil. Quando bate o cansaço, o desânimo e dá vontade de jogar tudo pro alto, sabe? Pois é, e exatamente sobre isso que o capítulo 24 vem falar. Tem um versículo que dá aquele choque de realidade e também traz direção para a nossa vida. Então vamos para a leitura de hoje? Vamos lá! Provérbios capítulo 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo.
Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava com ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Amém. Amém. O versículo que escolhemos para a reflexão de hoje é o versículo 10, que diz: Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E tem outra versão, que a gente usa a NVI, né? Tem outra versão que diz assim: Se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso me faz lembrar aquela frase que a gente ouve por aí, que diz assim: é na dificuldade que você descobre quem realmente é. E Provérbios nos convida hoje a refletir justamente sobre isso. Esse versículo parece curto, mas fala muito. Ele está dizendo basicamente que os desafios revelam a nossa verdadeira força. Não é no dia fácil que a gente vê quem é forte, é no dia da luta. E olha que interessante, né? Isso não quer dizer que a gente nunca vai se sentir fraco ou desanimado. Todo mundo passa por isso. Mas a questão é: o que você faz quando chega o dia mau? Você desiste ou se apega a Deus e segue? Verdade. E fazendo uma ligação com o Novo Testamento, olha o que Jesus disse em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso mostra que Jesus não escondeu de ninguém que teríamos lutas, né? Porque ele falou várias vezes: Neste mundo vocês terão aflições. Mas também nos lembra que não estamos sozinhos, né? Perfeito. E Paulo também reforça, né, isso em Efésios 6:13, quando ele fala sobre vestir toda a armadura de Deus, para que a gente consiga resistir o dia mau. Ou seja, Deus sabe que o dia mau vai chegar, mas também nos dá ferramentas para não desmoronar. Nossa, é verdade. E quem não leu, leia Efésios 6. Gente, é poderoso demais. E você sabe que olhando para nossa geração, eu vejo como a gente tem sido assim treinado para tudo ser fácil, rápido e sem dor. Tudo que eles inventam é tecnologia para tudo ser mais fácil. Mas no reino de Deus não funciona assim. A fé não é botão de atalho, é construção, se constrói a cada dia. Exatamente. E tem algo também muito poderoso nisso, né? Às vezes a gente acha que ser forte é nunca cair, nunca desanimar. Mas a verdade é que ser forte é não desistir. É entender que a minha força não está em mim, mas a nossa força vem de Deus. Nossa, isso também me lembra outro versículo. Em 2 Coríntios 12:9, diz assim: A minha graça te basta, pois o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. Olha isso, é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Então, se hoje você está se sentindo fraco, cansado, desanimado, não significa que você é fraco, significa que é hora de buscar força onde realmente está. Nossa força vem de Deus. E para não desanimar no dia difícil, algumas atitudes podem ajudar muito. Vou dar algumas sugestões. Fale com alguém que te apoie, que ora contigo. Não enfrente tudo sozinho. Relembre as vitórias que Deus já te deu no passado. Isso fortalece o coração. Tente se lembrar de coisas pelas quais você seja grato, seja grata. Mesmo no meio da dificuldade, gratidão muda a nossa perspectiva. Tire um tempo para oração e meditação na palavra, mesmo que seja só por alguns minutos. Isso reconecta você com Deus e renova suas forças.
Evite decisões importantes no calor da emoção. Espere um pouco e busque sabedoria. E, se possível, pratique alguma atividade física leve, que ajuda a liberar o estresse e renovar as energias. Faça uma caminhada para espairecer, coloque louvores para ouvir. E no momento da dificuldade, a nossa mente, ela costuma focar no problema e não consegue ver a solução. Quando paramos um pouco, buscamos limpar um espaço na nossa mente, é como se abríssemos um espaço no meio da bagunça e deixamos Deus entrar para agir. Imagina aqui comigo, ó. Isso está acontecendo na sua mente, jogando todo aquele entulho para os lados. E no momento da dificuldade, a mente costuma focar só no problema e não consegue ver a solução. Quando paramos um pouco, buscamos limpar um pouco a nossa mente. É como se abríssemos um espaço no meio da bagunça e deixamos Deus entrar para agir. Imagina isso acontecendo na sua mente agora. Você jogando todo aquele entulho para os lados e abrindo um espaço no meio da bagunça, chamando Jesus para entrar e pedindo ajuda para Ele te ajudar a arrumar tudo, pois sozinho você não consegue. Que libertador saber que não estamos sozinhos e que na nossa fraqueza Deus é conosco. E vamos para a reflexão do dia? Vamos! Então a pergunta de hoje é: quando chega o dia difícil, você corre para Deus ou simplesmente desiste? Lembra, a sua força não está em você, está em quem te sustenta. Sim, e o desafio do dia anote aí. Pense em uma situação que você está vivendo ou já viveu, que te fez querer jogar tudo pro alto. Agora, escreva uma oração, entrega isso para Deus, fala para Ele: Senhor, eu estou fraco, mas me fortalece. Me ajude a não vacilar no dia da dificuldade. Não deixe o desânimo te definir. E vamos fazer a oração? Amém. Vamos lá. Então, como eu sempre digo, feche seus olhos, se puder, coloque a mão no seu coração. Não deixe de orar. Senhor, reconhecemos que a vida traz seus momentos de luta, quando o cansaço bate forte e a vontade é desistir. Mas sabemos que a verdadeira força não vem de nós, e sim de Ti, que és o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, fortalece o nosso coração quando ele estiver abatido. Renova nossa fé nas horas da dúvida e dificuldade, e que o possamos sentir Tua presença constante, que nos sustenta mesmo quando vacilamos. Dai-nos coragem, Senhor, para levantar a cada queda e esperança para enfrentar o amanhã, e humildade para aceitar que na nossa fraqueza o Teu poder se revela. Não permita que o desânimo nos paralise, mas que a nossa alma se firme em Ti, firme como a rocha. Que cada passo nosso seja guiado pela Tua mão poderosa e que nunca nos esqueçamos que Tu és a nossa força, a nossa vitória, o nosso Deus fiel, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus, que oração poderosa, né? Amém! E hoje os cachorros estão a todo vapor aqui. Participação especial hoje, né? Piquenique grandão, como diz o Bernardo, pique-bloque. A gente parou várias vezes a gravação aqui, mas se a gente não gravasse, não ia ter o episódio de hoje, né? E muito obrigada por estar com a gente em mais esse episódio. E que você se lembre, né? Deus não te chamou para ser perfeito. Ele te chamou para permanecer firme, mesmo na luta. E amanhã tem mais. E compartilha esse podcast com alguém que você ama. E até amanhã. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast, por ouvir ao podcast.